Capítulo 58. O Sr. Bingley não recebeu nenhuma carta do amigo, como Elizabeth receara, e em vez disso, trouxe Darcy em visita a Longbourn, poucos dias depois da vinda de Lady Catherine. Os cavalheiros chegaram cedo, e antes que a Sra. Bennet tivesse tempo para lhe contar que tinham recebido a visita de sua tia, o que Elizabeth receava a todo momento, Bingley, que queria ficar a sós com Jane, propôs um passeio. Todos concordaram. A Sra. Bennet não tinha o hábito de caminhar e Mary não tinha tempo a perder, mas os 5 restantes partiram juntos. Bingley e Jane, contudo, em breve deixaram que os outros se distanciassem. Foram ficando para trás, enquanto Elizabeth, Kitty e Darcy teriam de se bastar uns aos outros. Os 3 conversavam. Kitty tinha medo de Darcy. Elizabeth estava intimamente formando uma resolução desesperada, e ele talvez estivesse fazendo o mesmo. Caminhavam em direção à casa dos Lucas, pois Kitty queria fazer uma visita a Maria, e quando Kitty os deixou, Elizabeth continuou resolutamente com Darcy. Chegara agora o momento de pôr em prática o seu plano, e antes que a sua coragem fraquejasse, disse: Sr. Darcy, sou uma criatura muito egoísta, e a fim de aliviar as incertezas dos meus sentimentos, ou talvez ferir os seus, não posso adiar por mais tempo os agradecimentos que lhe devo pela sua inestimável intervenção a favor de minha irmã. Desde que tomei conhecimento de tal atitude, tenho ansiado por uma ocasião para lhe manifestar toda a minha gratidão, e se todas as outras pessoas da minha família o soubessem, não lhe falaria apenas em meu nome. Sinto imensamente, replicou Darcy, num tom de surpresa e emoção, que tenha sido informada de um fato que, mal interpretado, poderia tê-la contrariado. Julguei poder confiar na discrição da Sra. Gardiner. Não deve culpar a minha tia, foi por um descuido de Lídia que eu soube que o senhor tinha se envolvido no caso. Naturalmente, não descansei enquanto não soube de tudo o que se passara. Deixe-me agradecer-lhe de novo em meu nome e no da minha família, pela generosa compaixão que o levou a dar-se a todos os incômodos e a suportar tantas mortificações na busca que fez. Se insiste em me agradecer, replicou ele, faça-o apenas por você. Não nego que o desejo de lhe agradar também tenha contribuído para o que fiz, mas a sua família nada me deve. Respeito-a muito, mas creio que foi só em você que pensei. Elizabeth ficou tão embaraçada que não soube o que responder. Após uma pequena pausa, ele acrescentou: Sei que é generosa demais para fazer pouco de mim. Se os seus sentimentos ainda são os mesmos que manifestou em abril passado, diga imediatamente: o meu amor e os meus desejos permanecem inalterados. Mas basta uma única palavra sua para que nunca mais eu lhe fale no assunto. Elizabeth, sentindo além do mais a difícil e aflitiva situação em que Darcy estava, esforçou-se então por falar, e imediatamente, embora de forma hesitante, lhe deu a entender que seus sentimentos tinham sofrido uma transformação tão substancial desde o período que ele mencionara que a levavam agora a aceitar as suas declarações, com prazer e gratidão. A felicidade que esta resposta causou em Darcy foi a maior que até então conhecera. Ele a exprimiu nos termos mais calorosos que o seu coração de apaixonado conseguiu encontrar. Se Elizabeth tivesse podido erguer os olhos, teria visto toda a felicidade refletida no rosto dele, com uma animação que o tornava belíssimo. Se ela não podia olhar, podia ouvir, e ele contou tudo o que sentia. A importância que ela tinha para ele valorizava a cada instante o seu amor aos olhos de Elizabeth. Continuaram a caminhar ao acaso, profundamente absorvidos nos próprios pensamentos. Tinham muito que sentir e muito para dizer. Elizabeth em breve soube que deviam o seu atual entendimento aos esforços da tia de Darcy, que fora visitá-lo no seu regresso e de passagem por Londres, lhe relatara sua viagem a Longbourn, a sua causa e a conversa que tivera com Elizabeth,
repetindo enfaticamente cada uma das expressões desta última. Expressões essas que aos olhos de Lady Catherine dotavam a perversidade e cinismo da garota, com o intuito de desacreditá-la perante o sobrinho. Mas infelizmente para sua excelência, o efeito tinha sido exatamente o oposto. Deu-me esperanças, disse ele, que eu nunca antes me permitira alimentar. Conhecia suficientemente bem o seu caráter para saber que se estivesse absoluta e irrevogavelmente decidida a recusar-me, não hesitaria em dizer a Lady Catherine com toda franqueza. Elizabeth corou e sorriu ao replicar. Sim, conhecia suficientemente a minha franqueza para saber-me capaz disso. Após tê-lo tratado de forma tão abominável na sua frente, não teria escrúpulos em fazê-lo perante toda a sua família. O que me disse que eu não tivesse merecido, pois embora suas acusações assentassem sobre premissas falsas, minha atitude naquele tempo merecia as mais severas censuras. Era imperdoável. Não posso lembrar-me dela sem horror. Não discutiremos a quem cabe a maior culpa na desavença daquele dia, disse Elizabeth. Se analisarmos bem, nenhum de nós se conduziu irrepreensivelmente. Mas desde então, creio bem que progredimos em delicadeza. Não me poderei reconciliar tão facilmente comigo mesmo. A recordação do que na altura disse, do meu comportamento, dos meus modos e das minhas expressões, tem sido durante todos esses meses, e ainda agora, indizivelmente doloroso. Nunca esquecerei aquele seu reparo tão bem aplicado. Acaso ele tivesse sido feito de uma forma mais cavalheiresca? Foram estas as suas palavras. Não sabe nem poderá imaginar como elas me torturaram. Embora, confesso, só algum tempo depois lhes tenha reconhecido a justiça. Estava muito longe de esperar que elas lhe produzissem uma impressão tão forte, e nunca pensei que pudessem ser sentidas de tal modo, disse Elizabeth. Acredito perfeitamente. Considerava-me naquela altura destituído de todos os sentimentos humanos, tenho a certeza. Nunca esquecerei a expressão do seu rosto ao me dizer que nada poderia convencê-la a aceitar meu pedido. Oh, não repita o que eu disse. Tais coisas não devem ser lembradas. Acredite, há muito tempo que me envergonho profundamente delas. Darcy mencionou a sua carta e perguntou: acaso ela me reabilitou os seus olhos? Acaso acreditou no que eu lhe dizia? Ela explicou os efeitos que a carta tinha lhe produzido e como aos poucos sua antipatia foi se dissipando. Eu sabia, disse ele, que o que tinha para lhe escrever iria feri-la, mas era necessário. Espero que tenha destruído a carta. Não descansarei enquanto não tiver a certeza de que não a lerá de novo, sobretudo o começo. Lembro-me de certas expressões que poderiam justificadamente provocar seu ódio contra mim. A carta será queimada, se acredita que isso seja essencial para a preservação da minha estima. Mas, embora ambos tenhamos razões para pensar que as minhas opiniões não são inteiramente inalteráveis, não creio, por outro lado, que sejam influenciáveis com tanta facilidade como parece supor. Quando escrevi aquela carta, replicou Darcy, pensava que estava num estado de espírito perfeitamente calmo e frio, mas desde então descobri que a escrevi bastante amargurado e triste. Talvez no princípio a carta denotasse certa amargura, mas ela não persistiu até o final. A despedida era caridosa, mas não pense mais na carta. Os sentimentos da pessoa que a recebeu e da pessoa que a escreveu são agora muito diferentes do que eram. Todas as circunstâncias dolorosas relativas a ela devem ser esquecidas. É preciso que você aprenda um pouco da minha filosofia. Lembre-se apenas daquilo que lhe causa prazer, disse Elizabeth. Não creio que necessite de qualquer filosofia do gênero na sua vida. Suas retrospecções devem ser tão totalmente desprovidas de mancha que o contentamento que delas extrai se deve não a uma filosofia, mas à ignorância, o que é muito melhor. Comigo, porém, não se passa o mesmo. Quando penso no passado,
Sou assaltado por dolorosas recordações que não podem, nem devem ser repelidas. Toda a minha vida fui uma criatura egoísta, se não na prática, pelo menos nos meus princípios. Em criança, ensinaram-me o que era certo, mas não me ensinaram a corrigir o meu gênio. Deram-me bons princípios, mas deixaram-me segui-los baseado no meu orgulho e no meu conceito. Desafortunadamente, filho único, durante muitos anos fui o único filho. Fui mimado pelos meus pais, que embora fossem bons, meu pai, sobretudo, era benevolência e afabilidade em pessoa, eles permitiram, encorajaram e quase me ensinaram a ser egoísta e tirânico, a não me interessar por ninguém para além do círculo da família, a desprezar todo o resto do mundo e a minimizar o seu bom senso e o seu valor comparados ao meu. Assim agi, dos 8 aos 28, e assim permaneceria se não fosse por você, minha querida e encantadora Elizabeth. Deu-me uma lição dura a princípio, mas muito vantajosa. Fui devidamente humilhado. Fui até você sem duvidar de que me aceitaria. Foi então que me revelou a insuficiência de todas as minhas pretensões para agradar a uma mulher digna de ser amada. Estava mesmo convicto de que eu me sentiria lisonjeada? Confesso que estava. O que pensa da minha vaidade? Acreditei mesmo que desejava e esperava a minha proposta. A culpa talvez caiba aos meus modos, mas não agi intencionalmente, asseguro. Nunca tive a intenção de iludi-lo. Como deve ter me odiado a partir daquele dia? Odiá-la? Fiquei furioso, talvez a princípio, mas a minha fúria em breve tomou a direção acertada. Quase não ouso perguntar o que pensou de mim quando me encontrou em Pemberley. Censurou-me intimamente por ter ido lá? Não, de modo algum. Fiquei apenas surpreso. Sua surpresa não foi menor do que a minha ao ser notada. Minha consciência me dizia que eu não merecia nenhuma delicadeza extraordinária, e confesso que não contava receber mais do que me era devido. O meu objetivo naquela ocasião, replicou Darcy, era mostrar-lhe por toda a delicadeza ao meu alcance que eu não era tão mesquinho que guardasse rancor pelo passado, e esperava obter o seu perdão e apagar a má opinião que tinha de mim, dando-lhe a entender que tinha acatado as censuras que me fizera. Em que momento outros desejos se introduziram, não posso lhe precisar, mas creio que meia hora depois de lhe ter visto. Darcy contou-lhe então o prazer que Georgiana tivera em conhecê-la e o desapontamento que sentira com a súbita interrupção da sua visita. Passou naturalmente a falar nas causas dessa interrupção, e Elizabeth soube que a resolução dele em partir em busca da sua irmã fora tomada ainda na hospedaria, e que se naquela ocasião se mostrava grave e pensativo, era porque debatia no seu espírito tal ideia, e tudo o que ela acarretava. Ela tornou a exprimir sua gratidão, mas o assunto era penoso demais para ambos para que insistissem nele. Após caminharem vários quilômetros sem destino e ocupados demais para se preocuparem com isso, enfim descobriram, ao olharem para o relógio, que já tinha passado a hora de regressarem. Que será feito de Bingley e de Jane? Essa foi a observação que os introduziu na discussão do seu caso. Darcy estava encantado com o noivado. O amigo lhe informara sem demora. Devo lhe perguntar se ficou surpreso? Indagou Elizabeth. Não, de modo algum. Quando parti, já sabia que isso ia acontecer. Ah, quer dizer que deu-lhe o seu consentimento. Foi o que eu pensei. E embora lhe protestasse contra o termo, ela percebeu que a sua suposição não estava muito longe da verdade. Na noite da minha partida para Londres, disse ele, fiz a Bingley uma confissão que há muito tempo lhe devia ter feito. Contei-lhe como tudo ocorrera, tornando absurda e impertinente a minha interferência na vida dele. Ele ficou muito surpreso, nunca suspeitara de nada. Disse-lhe, além disso, que tinha motivos para acreditar ter me enganado em relação à indiferença da sua irmã, e como nessa altura eu pude ver que a sua afeição por ela continuava inalterada, não duvidei da sua felicidade juntos.
Elizabeth não pôde deixar de sorrir pela facilidade com que ele conduzia o amigo. Baseou-se na sua própria observação quando eu lhe disse que a minha irmã gostava dele ou apenas na minha informação da primavera passada? Na minha observação. Durante as 2 últimas visitas que fiz aqui, observei-a atentamente e fiquei convencido de que ela o amava de verdade. E a sua certeza, suponho eu, em breve convenceu a ele também. Sim, Bingley é extraordinariamente modesto. Foi isso que o impediu de confiar no próprio julgamento. Mas a confiança que ele deposita em mim tornou tudo mais fácil. Fui obrigado a confessar-lhe uma coisa que durante vários dias o indispôs contra mim. Precisei lhe dizer que tinha sabido da presença da sua irmã em Londres durante aqueles meses de inverno e que propositadamente omitira o fato dele. Bingley ficou furioso, mas acredito que a sua fúria durou apenas enquanto ainda duvidava dos sentimentos de sua irmã, e ele já me perdoou. Elizabeth sentiu-se tentada ao observar que o Sr. Bingley tinha sido um amigo encantador, tão fácil de conduzir que o seu valor era incalculável, mas conteve-se. Ao prever a felicidade que esperava Bingley, que seria apenas menor que a sua, ele continuou a conversa até chegarem à casa. Na saleta de entrada da casa, se separaram.